Continuando, a partir dessa lei que nós acabamos de ver, nós vamos ter algumas atribuições do SUS, tá? Então, quais são elas? Assistência terapêutica integral, ou seja, eu vou atender o indivíduo desde o começo até a sua recuperação, desde o do diagnóstico. Aliás, vamos pensar assim: eu vou atender o indivíduo mesmo antes dele ficar doente, até depois da cura, caso ele venha a ficar doente, ok? Assistência farmacêutica, controle e fiscalização de alimentos, água, bebidas, garantindo orientação familiar. Participação na preparação dos recursos humanos, orientação familiar, acompanhar a saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica, vigilância nutricional e vigilância sanitária. Vamos enxergar o seguinte: ao SUS cabe todos os fatores que envolvem a saúde do indivíduo, de todas as formas. Observem que aqui eu coloquei, aqui está ressaltado a saúde do trabalhador. Por que a saúde do trabalhador? Porque se vocês já ouviram falar da pirâmide de Maslow, né? Inclui-se lá que o ser humano ele tem que ter satisfação profissional. A vida profissional do indivíduo tem que gerar a ele, além do próprio sustento, certa satisfação, sem que isso prejudique sua saúde. Tá? Então eu estou olhando o indivíduo de todas as formas, inclusive com a parte familiar. Tá? Então eu estou avaliando toda a sua parte, ok? Então entendam que o SUS ele está envolvido com o processo integral do bem-estar e da saúde do indivíduo, tá bom? Agora vamos entender, gente, o seguinte: quais são as diferenças, tá, entre as entidades de classes, ok? Então agora que nós já vimos o que é o SUS, a lei que regulamenta o funcionamento do SUS e quais são as atribuições deles, nós vamos descer um pouquinho. Tá? Então o SUS ele está ali, né, como órgão máximo para nós. Depois eu tenho outras entidades, tá, que também estão envolvidas com o nosso trabalho. Então quais são elas? Primeiro a gente vai falar do COFEN e dos conselhos regionais de enfermagem. Quem são eles, tá? Eles têm como responsabilidade normatizar e fiscalizar o exercício profissional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelando pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, que é o que a gente viu na aula passada. Então, nós temos fiscalização. Nós temos apoio? Temos apoio também, tá? Vocês podem começar a frequentar o site do Corém para ficarem atentos às publicações que eles fazem, novas regulamentações, novas orientações. Na Semana da Enfermagem, eles disponibilizam uma série de palestras, eles têm um tema muito bacana. Em 2018 foi um tema interessante que tratava do assédio que o profissional de enfermagem estava sofrendo. Inclusive, aliás, eles ressaltaram também com relação às mulheres, tanto assédio moral quanto outro tipo de assédio, né, que a mulher sofria no meio da enfermagem. Então foi bem bacana. Os conselhos, eles são entidades de direito público, tá? Com destinação específica de zelar pelo interesse social, fiscalizando o exercício do profissional das categorias que lhes são vinculadas, tá? Aí, aqui nesse caso, vocês podem entender todos os conselhos. Então, a gente tem o COFEN e tem o COREM, ok? Os médicos têm o CFM e tem o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. O pessoal da fisioterapia tem o CREFITO. Então, todos eles têm ali o seu órgão, o seu conselho de classe, tá bom? A ação dos conselhos dos profissionais tem como objetivo principal a proteção dos interesses sociais, da legalidade e do resguardo dos princípios éticos. Ou seja, eu vou fiscalizar se aquelas pessoas que estão registradas sob, né, a minha orientação, no caso isso eu estou falando, né, como a voz do conselho, eu preciso fiscalizar se esses profissionais estão de fato cumprindo aquilo que lhes foi delegado. Por quê? Porque eu preciso pensar no bem social, eu preciso pensar no bem da comunidade como um todo, porque os profissionais eles prestam serviço à comunidade, por isso que tem que haver essa rígida fiscalização, ok?